Bom, me coube aqui falar sobre a representação dos empregados e a nova figura da contrapartida. O que ocorre? Essa reforma realmente foi extremamente polêmica e a gente não tem como abordar profundamente, de forma intensa, todos os aspectos que se modificaram, né, ou que se pretendem ser modificados através da aplicação ou não aplicação, que isso também é outra coisa que realmente supera, né, os limites que a própria disciplina impõe. Porque o fato é que, como vamos aplicar preceitos que são contrários ao próprio fundamento do direito do trabalho. Então, é complexo. Quem entende de direito do trabalho vai criticar necessariamente a reforma, não tem como. E isso não tem relação direta com ideologia. Tá? Não existe uma relação direta com ideologia ou com partido político, ou ser a favor ou contra os trabalhadores. Existem pessoas, técnicos, que conhecem direito do trabalho e que realmente estão se sentindo afrontados no sentido de não reconhecimento da autonomia da própria matéria, né? Então, é como se a gente realmente estivesse diante da modificação da lei da gravidade. Eu não sei quem ouvir isso de algum professor, ia ser genial, porque você simplesmente apartar o princípio da proteção como se ele não existisse, ou inverter a ordem, a lógica, é óbvio que a gente se sente um pouco confuso nesse primeiro momento. Em relação à representação dos empregados, eu gostaria de focar em dois aspectos que eu acho primordiais e que me parecem os mais polêmicos e que foi o que o próprio encontro propôs. Em primeiro lugar, em relação à representação dos membros da comissão da empresa, que isso realmente é um título que foi criado pela reforma, é um título que veio com a intenção de roubar a cena, da negociação coletiva, ou seja, de apartar o sindicato da sua função precípua, né, de representação dessa categoria de trabalhadores, enfim. Então, essa comissão ela vai sugerir, né, que esses membros dessa comissão tenham determinadas funções, mas determinadas funções que vão ser exercidas depois do seu horário de trabalho normal. Ou seja, não existe uma diminuição, tá, da carga horária ou uma modificação do próprio posto de trabalho para o exercício da representatividade desses trabalhadores. Então, não há tempo hábil durante a jornada, portanto, a pessoa que queira destinar o seu tempo, o que queira representar a sua categoria, vai ter que buscar ali um tempinho no final de semana, ou, enfim, quando der, para ouvir os interesses da sua classe. Isso é bastante criticável, então, antigamente não era assim. Outra grande modificação é a questão da estabilidade provisória. Então, está proibida a reeleição, tá, dessas pessoas. Os dirigentes, né, os membros da comissão de empregados, eles vão ter uma estabilidade provisória de 1 ano, a partir do final do mandato, e depois não podem ser reeleitos, né? Então, vamos dizer assim, se eles quiserem se reeleger depois de finalizada o período de estabilidade, o que acontece com eles? Eles são mandados embora. Então, eles têm o seu contrato de trabalho rescindido e portanto, essa representatividade ela vai se fragilizando, né? Perdendo a legitimidade. Então, isso é sério, é grave e compromete a própria qualidade da negociação coletiva, né? Se a gente já questiona hoje em dia o problema da representatividade, com a nova regra, a gente piorou a situação, né? Porque a regra impõe necessariamente uma representatividade que é questionável. Que é questionável a partir do momento em que não propicia, né, o cenário ideal para que as funções e atividades desses representantes sejam desenvolvidas. Isso por um lado. Por outro lado, a gente tem o que é propriamente a contrapartida. O que se pode fazer agora na negociação de acordo com a reforma? Só um minutinho, gente, que eu estou aqui me...
né, arrumando. Então, a gente sabe que na reforma... Teve uma medida provisória, 808, né, de 14 de novembro, vocês já sabem. Já temos a reforma da reforma, né? Então, está todo mundo padecendo um pouco da paranoia da norma vigente, né? O que está vigorando, o que não está. Então, em relação a esse tema, eles mudaram, eles voltaram atrás. Antes, eles tiravam o sindicato e agora eles já colocaram o sindicato de novo. Outra coisa que se modificou, as ações anulatórias de cláusulas de acordo coletivo. Antes poderia ser através de ação individual. Quer dizer, eles permitiam a hipótese, ou permitiam e depois proibiam, né? Permitiam a hipótese de individualmente um trabalhador pleitear a anulação de um acordo coletivo. Agora não existe mais isso. Agora é só na ação coletiva, tá? Através da medida provisória, mas aí é um outro problema que a gente não sabe se vai se manter ou não depois, enfim, né, do processo legislativo. Mas o que ocorre estão permitidas as contrapartidas no sentido de que, se eu reduzir salário e reduzir jornada de trabalho, eu vou, para esses trabalhadores que aceitarem essa condição, ter que, necessariamente, gera-se necessariamente uma estabilidade provisória de emprego para esses trabalhadores, de um ano. Ou de um ano, não, perdão. Do tempo de vigência do instrumento coletivo. Até 2 anos, né? Que a lei diz que sim, que pode ser. E as contrapartidas, né? Que são permitidas. O que é uma contrapartida, né, afinal de contas? É o benefício auferido em uma negociação coletiva em resposta à aceitação de uma demanda da categoria econômica. Então, normalmente, quando você cede de um lado, você ganha de outro, né? Você está negociando. Nesse caso, a contrapartida ela não é mais exigida. Então, eu praticamente posso renunciar meus direitos através de uma negociação coletiva. A lei permite esse tipo de negociação. Com relação à anulação dessas cláusulas, se eu tiver uma anulação de uma cláusula que eu negociei com contrapartida, e se essa cláusula for tida como nula pela Justiça do Trabalho, mas aí vai ser difícil, né? Porque com o princípio da intervenção mínima e com toda essa questão de restrição do próprio ativismo judicial da Justiça do Trabalho, de que forma a gente vai obter essas nulidades? E vamos ter que chamar também os sindicatos como litisconsórcios passivos necessários. Quer dizer, processualmente há uma grande confusão, né? Mas, enfim, se for o caso dessa cláusula ser julgada nula, a cláusula negociada na contrapartida também é arrastada para nulidade, tá? E é proibido o indébito. Então, quer dizer, o trabalhador que ganhou até o momento uma vantagem que depois é julgada nula na contrapartida, não vai ter que devolver o que ele já recebeu. Ele simplesmente vai deixar de receber a partir do momento, né, da decretação da nulidade, no caso dessa contrapartida. E em relação ao contexto geral, né, e agora eu vou citar claramente, isso tudo está lá no artigo 611, tá, gente? 611 da Lei 13.467, que é da reforma. E os parágrafos de 3º ao 4º, que versam sobre essa nova figura da contrapartida. Já com relação à proibição de reeleição de membros da comissão, está lá no artigo 510-A, tá? Para vocês se ubicarem. Então, eu gostaria de citar aqui um pouco, já que está aqui o meu maestro, eu vou fazer uma citação aqui dele sobre o atual direito social. Então, segundo Monereu Pérez, o direito social se encontra em um processo de reforma permanente, em um sentido inequivocamente liberal. As inúmeras leis de exceção e urgência que entram em vigor evidenciam o fenômeno. Por isso, o direito social se encontra novamente sujeito
Há um intenso processo de mudança qualitativa, que, ao fim e ao cabo, anuncia um novo direito mais flexível e diversificado em todos os seus âmbitos e conteúdos. O processo está inacabado, obviamente, a gente já sabe, e o mais significativo, quem sabe, seja o fato de que a contingência e a improvisação se instalaram em suas instituições e estruturas normativas. Então, é esse panorama que o nosso colega de mesa, né, o Moro, bem explicou, explanou, ele todo está concentrado nessa citação, né? Esse regime de exceção, o que está em vigor agora, como que a gente vai entender que um legislado, né, que um negociado, perdão, que reduz direitos já poder prevalecer em cima de uma lei de ordem pública, justo cogente, enfim, é muito complexo isso, mas num regime de exceção pode-se entender que, em alguma circunstância, isso tem alguma validade, né? E o direito sindical nisso tudo está muito afetado, porque se, por um lado, a gente teve a supressão do que era o imposto, né, obrigatório, a gente tem uma liberdade que ela é parcial. Por que ela é parcial? A liberdade sindical ela não é completa. Por que ela não é completa? Porque eu não posso me filiar ao sindicato que eu acho que é mais forte e mais representativo. Eu estou amarrada dentro de uma organização que não foi modificada. Então, eu modifiquei a supressão, quer dizer, foi o que houve? Uma supressão da contribuição sindical obrigatória. Que bom, aleluia, né? Por favor. Desculpa até, entende? Porque eu entendo que muita gente se sente enfraquecido com isso. Mas é uma prerrogativa. O trabalhador tem que ter a liberdade e a espontaneidade na hora da sua vinculação. Ele tem que se filiar de uma forma legítima, né? E a contribuição, sob forma de imposto, claramente violava, né, nesse caso, desde o meu ponto de vista, a liberdade sindical. Mas, por outro lado, ela não é completa. Por quê? Porque eu não posso me vincular ao mais representativo. Eu estou amarrada ainda a um critério de territorialidade. Então, como vai ocorrer isso na prática? Eu estou favorecendo, estou celebrando, né, festejando os convênios coletivos, as negociações coletivas, mas, ao mesmo tempo, eu não estou dando armas, né, nem ferramentas para que essa negociação seja elaborada de forma justa, em claro prejuízo da classe trabalhadora, né? Porque, se, por um lado, a contribuição obrigatória dos trabalhadores foi abolida, a dos empresários não foi. Ela continua existindo. Então, sintetizando, nesse contexto, o direito sindical, que até agora gozou de uma certa estabilidade, está padecendo um paralelo processo de desestabilização, induzido por políticas públicas e pela chamada crise de representatividade, que não tem muita solução, né, gente? Porque se eu não tenho um mecanismo de depuração dessa seleção, uma seleção natural desses sindicatos mais representativos, se eu não posso me filiar ao mais representativo, como será feito isso na prática? Isso sem contar com outros fenômenos que a reforma também prevê, que é a questão da terceirização, né, que muda aí a categoria preponderante. Então, assim, uma série de fatores que vão influenciar essa fragilização dessa representatividade, a legitimidade, né, e as negociações justas, justamente num contexto onde a lei vem obrigando, né, o cumprimento dessas cláusulas por cima de toda a legislação pré-existente, né, e já constituída pela consolidação do trabalho. Eu trouxe aqui também um exemplo de uma jurisprudência, tá? É um recurso de revista, cujo relator é o ministro Maurício Godinho Delgado. E ele soluciona um pouco essa questão da representatividade, quando ele fala sobre o princípio da agregação sindical. Então, ele diz que o princípio da agregação sindical como diretriz regente, né, da análise em questão, quer dizer, da representação sindical,
do sindicato, ele defende que o sindicato obreiro mais amplo, abrangente, forte e representativo, usualmente mais antigo, em detrimento do sindicato mais restrito e delimitado, usualmente mais recente. A agregação sindical prestigiada pela Constituição da República pelo Tribunal de Origem. Então, ele diz que esse princípio vai avocar essa responsabilidade, né, de representação do mais fraco, e isso está garantido pela Constituição Federal. Pese a organização nossa também esteja prevista também no mesmo instrumento, mesma lei, né? Na mesma Constituição. É uma fórmula de você fazer uma seleção desses sindicatos, tá? O que mais eu gostaria de chamar a atenção? Em relação... Bom, esses aspectos constitucionais, o caso do sindicato mais representativo. Tem um aspecto com relação a essa questão do negociado sobre o legislado, que me parece muito importante a gente entender, é que o objetivo principal dessa medida não é, obviamente, a modernização do direito do trabalho, nem privilegiar, né? A gente tem aí como base uma mudança de lógica, né, pessoal? A gente tem uma mudança de uma lógica de política social para uma lógica de desemprego. Então, se a gente tem uma lógica de desemprego que a gente tem que atender, a gente não pode resistir muito nas nossas conquistas. Assim, a gente tem que abrir mão. A gente tem que negociar, a gente tem que ceder. Então, essa lógica já mudou. Tá? Essa é a lógica da reforma. A lógica da reforma e da negociação coletiva, e, por isso, essa nova contrapartida, ela vem dentro da lógica do desemprego. Ou você negocia comigo nesses termos, ou você não vai ter seu trabalho. Isso é muito duro. É que nem o Moro falou, eu não quero Estado nessa hora. Eu quero sair com vida dessa história. E isso é muito triste, porque isso vem imposto, isso não vem dito com todas as letras, e nem muito menos enfim, restrito a uma área de negociação. Ela vem de uma forma desregulamentadora também, ou seja, existe o fenômeno da flexibilização, que é o que se prevê com uma negociação coletiva, mas existe também, de fundo, uma desregulamentação completa do direito do trabalho. E é isso que incomoda tanto a quem compreende um pouco mais a fundo o direito do trabalho. Isso incomoda. Isso é uma provocação, é uma afronta. Então, é muito desgastante você ficar falando o óbvio, né? Mas a gente vai ter que se acostumar com isso, é o que a gente estava falando, né? Vamos ter que ser combativos e sistemáticos algumas vezes, né? Repetir o que parece que foi esquecido, inclusive para quem está começando agora numa universidade ou quem está aprendendo direito do trabalho, tem que entender. Essa matéria ela tem que ser explicada de forma crítica. Essa reforma ela não pode ser explicada como se fosse a lei que agora tem que ser aplicada porque o direito do trabalho é assim agora. Não. Não é assim. Obviamente, tem que ser passada por um crivo. E aí, eu também vou fazer uma distinção, aproveitando que a gente está no Instituto dos Advogados, que existe uma diferença clássica entre o que a gente chama de lógica acadêmica e a lógica da advocacia. Tá? Quando eu estou na aula de advocacia, estou defendendo o interesse de um cliente. Obviamente que, quando a gente está na academia, a gente está explicando uma disciplina. Então, a gente pensa de forma diferente. Então, eu, como professora, eu posso explicar uma matéria, uma disciplina, e, como advogada, eu posso atuar de outra maneira. Atuar de outra maneira que seja de acordo com o interesse do meu cliente, que esteja dentro da técnica, né, do razoável, obviamente, porque a gente também, como crítico da matéria, a gente tem que saber orientar. E saber orientar é explicar os riscos de algumas posições que podem ser tomadas, enfim, né? De algumas tendências, né? E que essa lei abre muito precedente de discussões principiológicas, principalmente, e
questões de fundo, materiais, enfim, questões sérias e profundas. Enfim, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Não vou me estender, realmente não vou. Vou passar a palavra para o meu colega Fábio Túlio Barroso. As modificações são intensas, são profundas. Eu acho que meia hora é mais para a gente criar um debate, as pessoas se inteirarem um pouco do que está ocorrendo. E, de uma maneira ou de outra, sair daqui pensando, né, um pouco sobre tudo isso e tentar, né, dentro dos seus escritórios ou dentro dos seus trabalhos, dos seus postos, transmitir, né, o que está ocorrendo na prática e tentar, de uma forma crítica, colocar em prática o que se pode, né, dessa lei. Porque a gente pode gostar, a gente pode não gostar, mas ela já entrou em vigor, ela está aí, né? A gente tem que saber lidar com essa realidade. Era mais ou menos isso que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigada pela atenção. Eu me despeço agradecendo.